Você é muito bem-vindo ao programa Bíblia Fácil, esse programa que a cada semana procura estudar um pouquinho mais da Palavra de Deus. Estamos estudando mais uma vez o livro do Apocalipse e hoje vamos estudar 2 capítulos, os capítulos 5 e 6 de Apocalipse. Muito obrigado pela sua audiência, por você estar sintonizado nesse momento. Nós estamos nos estúdios da Novo Tempo, aqui em Jacareí, São Paulo, com um grupo de amigos que vieram de vários estados brasileiros para que ao longo dessas semanas nós aprendêssemos um pouquinho mais do livro do Apocalipse. E eu quero convidar você que está aí em casa a pegar a sua Bíblia e a participar desse estudo. Em cada capítulo que estamos estudando, estamos descobrindo um pouquinho mais das profecias e da vontade de Deus para as nossas vidas. Estamos entendendo de que a religião pura, a religião cristã, na sua vertente original, ela tem que crer somente no ensino da palavra de Deus. Nós temos que nos apegar exclusivamente à Bíblia, esse princípio que foi defendido na Reforma Protestante no século XVII. Somente as Escrituras. E nós vamos olhar para a Bíblia mais uma vez e buscar a direção do Espírito Santo para compreender o tema que agora vamos estudar. O tema dos capítulos 5 e 6, os 7 selos de Apocalipse. Vamos, antes de começar o estudo, fazer uma oração. Eu quero convidar você a participar desta oração, pedindo a bênção de Deus para o estudo que nós teremos agora. Amantíssimo Deus e bom Pai, muito obrigado por estarmos juntos mais uma vez para estudarmos a Tua Palavra. Queremos suplicar a Tua bênção sobre o estudo que nós teremos agora e que nós possamos compreender o que revela esse livro extraordinário do Apocalipse. Dai-nos a Tua bênção e a iluminação do Teu Espírito. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Tome sua Bíblia, Apocalipse, capítulos 5 e 6, e nós vamos aprender um pouquinho então sobre esses selos, a abertura dos selos do Apocalipse. Estão lembrados que na semana passada nós estudamos a respeito do trono de Deus? Lembram que nós vimos sobre o trono cercado de 4 seres viventes e 24 anciãos? Agora o capítulo 5, ele é a continuidade do capítulo 4. Então nós estamos ainda na segunda visão de João. E no capítulo 5, verso 1, João escreveu o seguinte: Vi na mão direita daquele que estava assentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado, com quantos selos? 7 selos. Então nós temos agora a visão de um livro selado com 7 selos. Quando falamos em selos, a visão que nós temos hoje é algo parecido com o que nós conhecemos. Você sela uma carta, sela um documento e então envia para as pessoas. A palavra livro, aqui no capítulo 5, a palavra biblion, grega, ela pode ser traduzida como rolo. E de fato esta é a melhor tradução. Então, o que estava na mão de Deus, porque é Deus que está no trono, é um rolo. E esse rolo, à medida que ele foi sendo enrolado, ele foi sendo selado em algum momento. Para se desenrolar, tem que se romper agora selo após selo. Se rompe um selo, se abre um pouco do rolo. Se rompe um segundo selo, se abre mais um pouco. Então esta é a ideia do livro selado. É um rolo que foi selado com 7 selos e ele, para ser desenrolado, ele tem que ser rompido a cada momento. Então o Apocalipse fala desse rolo misterioso que está nas mãos de Deus e ele estava todo selado, ou seja, o seu conteúdo não estava patente, não estava aberto ainda ao conhecimento de João. Sim, amigo? Este livro selado, a Apocalipse, a Bíblia diz quem o escreveu? Não menciona quem escreveu. Nós entendemos de que por estar na mão de Deus, ele contém um conteúdo que o próprio Deus tenha, quem sabe, escrito. Então, ninguém escreveu, está nas mãos de Deus. Então, o conteúdo dele se origina no próprio Deus. O Elbert, é isso?
Amigos, um outro detalhe, verso 2. Vi também na mão, ou um anjo forte que proclamava em grande voz, quem é digno de abrir o livro, ou rolo, e de lhe desatar os selos? Quem é digno? Quem pode tomar a mão, ou tomar da mão de Deus esse rolo e desenrolá-lo? Versículo 3 e 4. Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. João estava chorando, por quê? Porque ninguém pode abrir esse rolo, mas ele precisa ser aberto, porque ele contém um conhecimento que nos é necessário, que é imprescindível. Só que João começou a chorar, porque ninguém podia abri-lo. Continua o texto. Todavia, lembra dos 24 anciãos? Um desses 24 anciãos disse para João assim: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então um dos anciãos se aproxima de João e diz assim: João, não chore, porque o leão da tribo de Judá, ele venceu para abrir o rolo selado. Quem é o leão da tribo de Judá? É uma alusão a Cristo, é uma referência a Cristo. E olha que interessante agora, verso 5 ou verso 7 a 9. Veio, pois, tomou o livro da mão direita daquele que estava assentado no trono. Quem fez isso? O leão da tribo de Judá, que é Cristo. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro. E aqui aparece a expressão no Apocalipse, Cordeiro. Quem é o Cordeiro na Bíblia? É Cristo. Lembra lá de João 1:29? João Batista diz assim, apontando para Jesus: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então o Cordeiro no Apocalipse é Cristo. Aí diz assim, eles se prostraram diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças cheias de incenso, que são as orações dos santos, e entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Você percebe que o Cordeiro aqui, ele foi morto, por isso ele venceu, por isso ele pode abrir o livro selado. Vamos aqui, Natália. Referente a este livro selado, eu aprendi na minha igreja que seria a documentação de posse da terra. Isso confere, tem alguma base bíblica? Isso tem uma lógica, sim. Sim. No passado, você tinha algum tipo de documento para se dizer proprietário da terra. Em tempos mais recentes, porque em tempos mais remotos, você tinha um tipo de ídolos. Você se lembra da experiência de Jacó e da sua esposa, quando ela escondeu os ídolos do lar dentro de sua barraca? Esses ídolos eram pequenos objetos, e que esses objetos, naquela cultura, eram como uma escritura. Então, quem tinha aquele ídolo, tinha a posse da terra. O que ela escondeu ali, aquelas pequenas estatuetas, era como a escritura que nós temos hoje de um terreno. Aí, passando um pouco mais de tempo, se lavrava um documento, quando veio então a forma de pergaminho, papiros. Então, se tinha um tipo de documento que era da posse da terra. E esse documento só podia ser aberto diante lá do juiz. Era um documento de pertencimento da terra. Então, o pano de fundo, de fato, do capítulo 5 e 6, é que Cristo, ele paga o preço como resgatador. E ele vem agora exigir a devolução do planeta para ele. E como que ele pagou o preço? Porque foste morto. E com o teu sangue, aparece a expressão aqui agora, compraste. Ele está comprando de volta o planeta, que se perdeu pelas mãos de Lúcifer. Então tem sentido, esse é o background desse capítulo, certo?
Então Cristo agora vem, toma o livro e eles louvam a Cristo dizendo: o Cordeiro é digno porque ele foi morto. E com o teu sangue você comprou para Deus os que procedem de toda a terra. Estão lembrados qual foi o motivo pelo qual Deus é louvado no capítulo 4? Porque Ele é o Criador. Agora no capítulo 5, Cristo é louvado porque Ele é o Redentor ou Salvador. Então, no capítulo 4 você tem uma liturgia, no capítulo 5 continua a liturgia, 2 cânticos. O primeiro louva a Ele porque Ele é Criador, o segundo louva porque Ele é Redentor, Salvador. São aspectos messiânicos. Cristo é o Criador, Cristo é o Redentor. E o que acontece agora? Ele disse que o leão da tribo de Judá havia vencido, né? Para tomar o livro selado. Mas quando João se volta para ver, ele vê o quê? Um cordeiro. Então Cristo é simbolizado no capítulo 5 como o leão da tribo de Judá e como o cordeiro de Deus. Perceba que há elementos diferentes simbolizando o mesmo Salvador. Como leão é o aspecto do seu reinado. Ele é rei, mas como cordeiro é o aspecto salvífico. Ele é quem morre. Então são aspectos da obra de Jesus. Ele morreu como cordeiro e ele voltará como o Rei dos Reis. Quando chegarmos a Apocalipse 19, nós vamos aprender também sobre a volta de Jesus, e lá diz que quando ele voltar, tem um nome escrito sobre a sua coxa, e esse nome é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então são aspectos que a Bíblia apresenta sobre Jesus Cristo. Caroline? Eu gostaria de saber se essas taças de ouro cheias de incenso têm algum significado. Tudo no Apocalipse se remonta ao Antigo Testamento. Então, onde se usavam essas taças cheias de incenso? No santuário e depois no templo, quando Salomão construiu. Então, no serviço diário, essas taças eram cheias de incenso. Incenso é um aroma suave. Você lembra que no santuário tinha lá um altar também, onde se queimava incenso? E por que havia necessidade de trazer incenso para dentro do santuário? Porque como parte do processo de expiação de pecados, quando o animal era sacrificado lá no pátio do santuário, parte do sangue vinha para dentro do santuário. E a parte desse sangue era molhada os chifres do altar de incenso, ou também respingado na cortina do templo. Então, havia um odor fétido dentro do santuário, por causa do sangue. Por isso se queimava incenso. Então, essas taças cheias de incenso, elas também são apresentadas nesse santuário, dentro dessa cena. Daí nós entendemos de que o santuário que João visita, aonde está o trono de Deus, que santuário é? É o santuário celestial. Não é o santuário terrestre. Quando João escreve Apocalipse, o santuário já havia sido destruído. Ele foi no ano 70. 30 anos depois, João está escrevendo Apocalipse. E ele teve uma visão e foi para o céu, para o trono de Deus. Aonde está o trono de Deus? No santuário. Qual santuário? Celestial. Pastor, então existe um santuário no céu? Existe. E o santuário que existiu aqui na terra, ele era uma cópia do celestial. Então você, para entender como que funcionam as coisas no céu, você tem que entender como é que funcionava o santuário aqui na terra. E nós vamos voltar a esse tema mais vezes. Eduardo? Pastor, Deus criou o universo. E na reunião que ele fez, que consta na Bíblia, com os seres, né, todos os seres de Deus, né, e o representante da terra era o diabo. Sim, você está fazendo menção a Jó capítulo 1, né? E só depois, então, da salvação, né, com a morte de Cristo, é que o representante passou a ser Cristo. É isso? Com a morte dele, ele compra de volta, ele resgata aquilo que o diabo havia usurpado pelo engano. De fato, é isso mesmo. O domínio, porque quando Deus criou esse planeta Terra, ele deu esse domínio para quem? Adão e Eva.
Ele disse: vocês terão domínio, vocês vão dominar sobre todas as criaturas. Mas quando a serpente enganou Adão e Eva, esse domínio passou para as mãos de quem? Para as mãos de Satanás. É por isso que Jesus falou assim: eu vi o príncipe desse mundo descer do céu como um relâmpago. Até Cristo chamou o diabo de príncipe desse mundo. Ele é príncipe, mas é por usurpação. Ele enganou Adão e Eva. Ele usurpou. Com isso ele levou o homem ao pecado. Agora Cristo veio pagar o preço do pecado para resgatar o planeta de volta. Então em Cristo nós temos uma segunda chance. E o pano de fundo para essa visão, de fato, é a compra da terra. É o resgate da terra. Ok? Vamos continuar vendo outros elementos do capítulo 4. Agora o cordeiro começa a abrir o livro selado. São quantos selos que haviam no livro? 7. Então, quando o cordeiro abre o primeiro selo, o que acontece? Verso 2. Vi então e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e lhe foi dado uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Estão lembrados desses cavaleiros aqui? Que nós temos no nosso guia de estudo da nossa revista? Esses 4 cavaleiros são os 4 cavaleiros do Apocalipse que aparecem aí no capítulo 6. E quando João, ou quando o cordeiro, melhor, abre o primeiro selo, aparece um cavalo branco. O que simboliza o branco na Bíblia? O que você acha que simboliza o branco? Pureza. Lembra da promessa? Ainda que os vossos pecados sejam vermelhos como a escarlata, eles se tornarão brancos como o carmesim. É isso? Como a neve. Brancos como a neve. Ou seja, branco é símbolo de pureza. Esse cavalo representa a igreja cristã no primeiro século. Estão lembrados que essa igreja foi uma igreja vitoriosa, que batizou num dia 3.000, foi para 5.000 e tomou conta de todo o império? Então, este primeiro selo, nós podemos equipará-lo à igreja de Éfeso. O mesmo período, do ano 31 da morte de Cristo até o ano 100. A igreja era uma igreja vitoriosa. Só no primeiro século, a igreja cristã chegou a ter 6 milhões de membros, espalhados pelo vasto Império Romano. O povo era fiel à palavra de Deus. Os membros da igreja eram os apóstolos, os diáconos da igreja primitiva, as diaconisas. Então, eram pessoas que viveram com Jesus, que haviam ouvido o evangelho do próprio Cristo. Então, por isso um cavalo branco, um cavalo vitorioso. Esta é a igreja do primeiro século. Então, quando se abre o primeiro selo, nós entendemos de que esse primeiro selo seja uma referência às vitórias da igreja cristã no primeiro século. Por isso, um cavalo branco com um arco, e ele saiu vencendo e para vencer. Natália? Pastor, como eu já havia comentado, eu venho de uma linha de pentecostais, e para mim está sendo um pouquinho confuso. Porque eu aprendi que os cavaleiros seria, como se fala, o juízo de Deus sobre o pecado. E que o cavalo branco representaria o anticristo. E agora eu estou vendo algo totalmente diferente. Aí, se o senhor pudesse me esclarecer um pouquinho melhor. Se esse cavaleiro do cavalo branco representa o anticristo, como é que ele saiu vencendo e para vencer? Como é que ele é vitorioso? Outra coisa, se nós estamos tratando dos 7 selos e nós estudamos já sobre as 7 igrejas, e elas têm um cumprimento na história, nós entendemos que os 7 selos caminham juntamente com as 7 igrejas. Elas vão se estendendo através da era cristã até a igreja de Laodiceia. Então, quando você olha para a Bíblia, em que momento você tem uma igreja vitoriosa? É a igreja do primeiro século, é a igreja de Atos 2. Uma igreja que estava unida, o amor dominava, as pessoas vendiam tudo que tinham para que ninguém tivesse falta de nada. Então, esse é um quadro dessa pureza. E você vai perceber que, ao estudarmos os outros selos, eles têm um cumprimento histórico. Por isso que eles não podem se aplicar a um momento específico do futuro. Ok? Vamos caminhando juntos e entender melhor. Cristo abre o segundo selo. E o que aparece? Verso 4. E saiu outro cavalo. Que cor agora? Vermelho. E o seu cavaleiro
foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros, também lhe foi dada uma grande espada. Se o cavalo branco sai de cena, ou quando ele sai de cena, aparece um vermelho. Vermelho na Bíblia simboliza o que para você? Sangue, certo? Significa também mortandade. E a espada na mão desse cavaleiro fala de um período de guerras, de tribulações. Vocês estão lembrados quando nós saímos da igreja de Éfeso? Qual foi a segunda igreja que nós estudamos? Esmirna. E estão lembrados que lá em Apocalipse 2:10 diz que Esmirna teria 10 anos de provação? 10 anos de perseguição? É a chegada desse cavaleiro. É a chegada dessa espada. E agora você começa um período de perseguições. Os Césares começaram a perseguir os cristãos. Muito sangue foi derramado. Discórdia, discussão, controvérsia marcou esse período. E nós entendemos que esse segundo selo, ele se equipara à segunda igreja e também cobre o período do ano 100 até o ano 313. Quando é que as perseguições vão dar uma freada? Quando em 313, o imperador cristão Constantino vai assinar um decreto fazendo parar as perseguições, devolvendo as propriedades aos cristãos que haviam sido confiscadas e colocar a religião cristã como oficial do império. Nós iremos para o intervalo e quando voltarmos, vamos entender um pouquinho mais da abertura dos outros selos de mais 2 cavaleiros e em que momento da história nós estamos vivendo. Daqui a pouquinho voltamos. Estamos de volta com Bíblia Fácil e eu quero oferecer para você mais uma vez esse lindo presente, essa revista que nós preparamos com muito carinho para você e sua família. Você pode ligar para nós no telefone 0 operadora 12 21 27 3121, lembrando de ligar sempre em horário comercial. Você também pode mandar uma mensagem de texto para o nosso WhatsApp 129 8100 1615. Dizendo, eu quero a revista do Apocalipse. E aí você vai receber orientação de como enviar os seus dados para nós. Ou, se você preferir, acesse nossa página na internet, novotempo.com/Bíblia Fácil. E lá você também assiste todos os programas que já aconteceram das semanas anteriores. Tudo disponível para você partilhar com os amigos. Por falar em partilhar, não esqueça de curtir nossa página no Facebook. facebook.com/Bíblia Fácil. Nós também temos um canal no YouTube, youtube.com/Bíblia Fácil. E nesse canal no YouTube, quando você se inscreve, você vai receber em primeira mão vídeos que nós preparamos, além desses materiais que vão semanalmente ao ar. Então não deixe de se inscrever, youtube.com/Bíblia Fácil. Você ainda pode conhecer algumas fotos dos bastidores do programa no Instagram. O endereço certo é aqui, produtor, Instagram, @Bíblia Fácil, ok? Curta essas páginas e vamos divulgar o conhecimento da Palavra de Deus. Quando terminamos, em alguns instantes, a abertura do segundo selo, nós vimos que o cavalo vermelho simbolizava sangue. E agora aparece o terceiro cavaleiro. O terceiro selo é aberto. E o que João viu? Quando abriu, ele está falando do cordeiro, né? Quando o cordeiro abriu o terceiro selo, ou o terceiro ser vivente, dizendo, vem. Então vi e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi uma voz como que voz no meio dos 4 seres viventes, dizendo, 1 medida de trigo por 1 denário, e 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiqueis o azeite e o vinho. Qual foi a cor do primeiro cavalo? Branco. E ele significava o quê? Pureza. Agora vem um cavalo preto. E ele significa o quê? Impureza. Corrupção. E esta balança na mão do cavaleiro
A balança na Bíblia é usada como um símbolo do juízo divino. Ou seja, Deus teria que executar juízo porque a corrupção havia tomado conta de toda a nossa sociedade. A fé havia se corrompido e no período desse cavaleiro, o bispo de Roma começa a dominar e foi uma época de fome e miséria espiritual. José Luiz. Essa expressão aqui, não danifiqueis o azeite e o vinho, o que significa? Muito boa a sua pergunta. Lá diz, antes de dizer não danifiqueis o vinho e o azeite, tem 1 medida de trigo por 1 denário e 3 medidas de cevada por 1 denário. O trigo, na Bíblia, era o alimento dos nobres e a cevada dos pobres, da plebe. Só que você tem agora 1 medida de trigo por 1 denário e 3 de cevada por 1 denário. Ou seja, com o mesmo valor, você comprava pouco trigo e muita cevada. O trigo também na Bíblia é usado como símbolo dos cristãos fiéis. Lembra que Jesus vai ajuntar no celeiro o trigo e vai queimar o joio? Ou seja, a palavra de Deus, a fidelidade a Ele estava escassa. Mas a infidelidade, falsas doutrinas e falsos ensinos, representados pela cevada, eram vendidos barato e tinha-se em abundância. E o azeite na Bíblia é um símbolo também para o Espírito. Não danifiqueis nem o vinho, nem o azeite. Ou seja, não rejeitais o Espírito. Quando Ele vos falar, quando Ele quiser mostrar o caminho, não rejeite o Espírito. E o vinho na Bíblia é usado também para o sangue de Cristo. Não disse ele de que o suco da uva, o vinho, passou a simbolizar o seu sangue? Ou seja, o sacrifício de Cristo não pode ser menosprezado. A ação do Espírito não pode ser rejeitada. Essa é a advertência do terceiro cavaleiro. Ok. Fazendo analogia, né, com as 7 igrejas, e aí, né, falando que se corrompeu, né, estava se misturando, olhando lá nas 7 igrejas do mesmo período, fala que a igreja naquela época estava sustentando a doutrina de Balaão. Você tem a igreja de Pérgamo. Isso. Então, o terceiro selo corresponde com Pérgamo. Exato. E como era a situação da igreja de Pérgamo aí? Fala que tem contra ti algumas coisas que tens aí que sustenta a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque as ciladas diante dos filhos de Israel, para comer coisas sacrificadas ao ídolo e a praticar a prostituição. Outros sim, que é o caso da minha pergunta. Também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Uhum. O que seria a doutrina dos nicolaítas? Nos primeiros séculos, no tempo de João já, haviam pessoas que não acreditavam na divindade de Jesus. E Nicolau foi um desses hereges. Então, esses nicolaítas, seguidores de Nicolau, duvidam de que Cristo de fato seja Deus. Duvidam do seu nascimento virginal, da sua vida sem pecado, de ser Ele o Salvador. Então, a característica espiritual da igreja de Sardes, ela está em paralelo com o terceiro cavaleiro, um período de trevas espirituais. Cacai? Quando tu colocou ali a questão do que simboliza o cavalo preto, terceiro cavalo, vem de a questão da corrupção, aquilo que a gente já havia falado em outros programas em semanas anteriores, no sentido de, infelizmente, eu vejo assim, ó, a verdadeira missão das igrejas, né, que era para estar sendo cumprida conforme realmente manda a lei de Deus, né, ela, infelizmente, ela não está acontecendo. Né? A maioria não... Essa é uma triste realidade. Infelizmente, não se pratica. Né? Tanto é que se vê no próprio cristianismo perseguições de fiéis de uma
e mesma igreja sendo perseguido pela própria igreja. Ok. Né? Aí entrou a questão da corrupção, não só a nível de Estado, mas também da igreja. Né? A igreja, quando ela não cumpre com a sua missão do ide e evangelizai por toda a terra, que é o que eu procuro fazer todos os sábados, das 7 às 9, no Mais Feliz que Jesus, e lá eu cumpro com a minha missão. Eu estou lá a serviço de Deus. Eu estou lá porque entendi, interpretei que era uma missão para me cumprir e que eu serei apenas um instrumento. Ou seja, e eu faço isso, né, é uma doação. Eu me dou, eu dou o meu melhor. E eu trabalho a fé, a importância da fé, né, que é o que cura, que é o que salva. E ali nós não pedimos um centavo, nem para patrocínio do programa. Tá, ok. Mas aí Agora, qual é o ponto? E a pergunta que eu quero fazer é, infelizmente, pastor, até onde, com base nas escrituras, na Bíblia, na história, o que representa todas as simbologias que a gente está estudando aqui, até onde vai isso? Quando vai parar isso? Só vai parar no final da história. Até onde vai, está indo em nossos dias. E você vai perceber que nós vamos continuar com a abertura dos selos, e essa cena ela prossegue. É como se os cavaleiros estivessem cavalgando até os dias atuais. Um exemplo, esse terceiro cavaleiro falou-se da corrupção que começou a haver da fé. Por quê? Porque a igreja, que outrora era perseguida, virou agora a igreja imperial. A igreja agora é a igreja oficial do império. Os elementos do paganismo vieram para dentro do cristianismo. E ao invés do cristianismo evangelizar os pagãos paganizaram o cristianismo. Então a fé se corrompeu. E quando eu falo em corrupção da fé, eu vou dizer para você o que é. 313 você tem o Edito de Tolerância de Milão. Constantino diz, a religião agora é permitida, ela é oficial. O que vem após isso? 321, um decreto para se adorar no domingo. No dia 7 de março de 321, Constantino promulgou o primeiro decreto dominical da história, dizendo para os crentes, adorem no domingo agora. Mas espera aí, a Bíblia não tem nenhum texto sobre isso. Mas Constantino disse, agora o dia a ser observado é o venerável dia do sol, o Sunday. Aí a igreja fez o quê? Abandonou o sábado, que por 4 séculos desde Cristo já guardava, e em todo o Antigo Testamento, e começou agora a cultuar no domingo. Corrupção da fé. O que mais aconteceu? Divisão, né? Também da fé. Começou no ano 370 a se cultuar aos santos. Até essa data, santo era aquele que obedecia a palavra de Deus, aquele que morreu por amor a Cristo. Mas eles estavam mortos e sepultados, esperando Jesus voltar. Agora, eles assumem um papel intercessório. Nós vamos cultuar a esses santos. E no Brasil, você tem um santo para cada dia. Eles têm poder de intercessão. O que aconteceu? Começaram a inventar oração pelos mortos. Eu orar por quem já morreu. Mas como que a minha oração pode afetar alguém que está morto? Impossível. Porque quem morre tem o seu caso decidido, ou para salvação, ou para perdição. Em 530, inventaram o dogma do purgatório. Há um purgatório onde as pessoas têm que expurgar pecados. Aonde está isso na Bíblia? Então você percebe que esta é a corrupção da fé, esse é o cavalo preto que começou a cavalgar, e então a verdade de Deus foi abandonada. E então, quando chegamos ao 4º selo, e o cordeiro abre o 4º selo, qual é a cor do cavalo que aparece? A minha versão diz amarelo. Essa palavra grega que foi traduzida na Almeida Revista Atualizada por amarelo é a palavra chloros. Ela significa pálido. Ou seja, a igreja se afastou tanto da Bíblia que ela perdeu a cor, ela perdeu sua essência. Olha o que começou a acontecer. Em 998 se instituiu o Dia dos Mortos, celebrado aqui no Brasil todo dia 2 de novembro. Em 1184 foi instituída a Santa Inquisição. E esse tribunal do Santo Ofício declarava qualquer pessoa que eles queriam como herege.
e matavam essas pessoas. Isso aconteceu em vários países da Europa, no Peru. Então, em 1190 começaram a venda de indulgências, ou seja, você pode pagar com dinheiro para ser perdoado. E o que Lutero combateu severamente lá na porta do castelo de Wittenberg, no dia 31 de outubro de 1517, foi a venda de indulgências. Não tem nada a ver com justificação pela fé, o que ele pregou lá. O que Lutero estava condenando é você poder pagar pelo perdão. Isso não é bíblico. Em 1229 foi proibida a leitura da Bíblia e em 1563, no Concílio de Trento, a tradição foi colocada acima da palavra de Deus. Ou seja, se a Bíblia diz que é uma coisa e a tradição diz que é outra, ficamos com a tradição, porque a tradição tem mais valor do que a Bíblia. Você entende a cor desse cavalo pálido agora? A religião se afastou da Bíblia e a religião cristã ficou desfigurada. Simone. Pastor, quando nós falamos aqui do quarto selo, no versículo 8º, ele fala assim: e foi-lhes, está no plural, dada autoridade sobre a quarta parte da terra para matar a espada pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra. Foi-lhes. Me chamou a atenção porque está no plural, né? A esses poderes representados por esse cavaleiro foi dada autoridade para a quarta parte da terra. A terça parte? Quarta parte. A quarta parte da terra. Ou seja, não seria na sua totalidade. Alguém permaneceria fiel ainda à palavra. Nem todos se corromperiam, mas a esta grande maioria seriam perseguidos e mortos, inclusive usando-se as feras da terra. E de fato não foi isso que aconteceu na Idade Média? Você sabe que eu visitei algum tempo atrás a França, o sul da França, o norte da Itália, onde viveram os valdenses, os albigenses, os huguenotes. Sabe quem era esse povo? Povo pacífico, que amava a Bíblia, que praticava o que Jesus ensinava. E sabe o que a igreja instituída fazia? Ia lá e os perseguia e os matava. Por quê? Porque eles não queriam se submeter à autoridade papal. E veja, quando falamos aqui sobre o domínio dos papas, a autoridade papal, nada tem isso a ver com o católico moderno. Nós estamos falando de história. Essa história da Igreja Católica da Idade Média, que fez milhares de mortes. Ah, pastor, isso não é verdade. Se não fosse verdade, o Papa João Paulo II não teria pedido perdão. Se não fosse verdade, o próprio Papa Francisco não teria pedido perdão. E se você está acompanhando as notícias, você vai se lembrar que em setembro do ano passado, o Papa Francisco entrou dentro de uma igreja valdense lá em Turim, na Itália, e pediu perdão aos valdenses pelo que a igreja fez com eles na Idade Média. Agora, o católico moderno, nada a ver tem com isso. A Igreja Católica está repleta de pessoas sinceras, que amam e temem a Deus, estão procurando viver o Evangelho. Mas a história na Idade Média tem que ser contada para servir de exemplo e para mostrar como que a profecia se cumpriu, Simone, ao longo desses séculos. Eu me lembro que existe um filme, não sei se você já assistiu, que se chama Em Nome da Rosa. Inclusive, nesse filme, os monges eram proibidos de ler a Bíblia. E quando algum monge conseguia encontrar a Bíblia e lia, e era descoberto, que era em segredo, eles eram mortos através de um veneno letal. Não sei se alguém já assistiu esse filme, mas eu assisti. Sim, essa é a história. Então, o que acontece? Quem procurava seguir a Bíblia era perseguido e morto. E o que acontece em seguida? Quando se abre o quinto selo, olha o que diz o versículo 9. Quando o cordeiro abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho de Jesus. Veja, não pense que almas na Bíblia é alma no conceito moderno. Hoje, alguns pensam que alma é algo que sai do corpo na morte da pessoa. Isso não existe. Gênesis 2,7 contraria essa ideia. Gênesis 2,7 diz que Deus formou o homem do pó da terra
lhe soprou nas narinas o fôlego de vida e ele passou a ser alma vivente. O que é uma alma? É uma pessoa. Então eu sou uma alma, você é uma alma, nós não temos uma alma, nós somos uma alma. Agora, esses mártires que morreram nesse período, simbolicamente, porque um morto não fala, simbolicamente eles estão clamando. Assim como Deus disse assim para Caim: cadê Abel? Porque o sangue dele está clamando para mim. Abel estava morto, né? Não podia clamar. Mas Deus usou essa figura de linguagem. O sangue dele está clamando para mim. Então, esses mártires que foram mortos estão clamando a Deus. Aonde? Debaixo do altar. Porque era debaixo do altar que o sangue da vítima, do animal, era derramada. Então, ali o sangue era derramado. Ali eles estão clamando e dizem assim: até quando o Senhor não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Nós morremos por tua causa. Até quando a justiça não vai ser feita? Aí Deus responde assim para eles: a cada um foi dada uma vestidura branca e lhe disseram: repousem por pouco tempo, até que se complete o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Foi dado a certeza a eles: vocês descansem, na hora certa a justiça será feita. Eu preciso terminar com mais 2 selos ainda, e eu queria então agora me avançar para o 6º selo e ler com vocês o que está nos versículos 12 e 13. Vi quando o Cordeiro abriu o 6º selo. O que aconteceu? Sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina e a lua toda como sangue. E as estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira quando abalada por forte vento deixa cair os seus figos. E aqui eu volto na sua pergunta, Vanessa. Natália, aqui eu volto na sua pergunta. Se isso está no futuro, então esses acontecimentos não poderiam ter acontecido. Mas quando eu olho para a história, o que é que eu descubro? Que eles já aconteceram. Olha o que Jesus falou em Mateus 24, 29. Logo em seguida a tribulação daqueles dias. Que tribulação? A perseguição que aconteceu na Idade Média. O cavaleiro vermelho, o cavaleiro pálido. Logo em seguida, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Se você for lá no Mateus 24, verso 7, fala dos terremotos. Então, os mesmos 4 sinais que assinalam a abertura do 6º selo foram preditos pelo próprio Jesus Cristo. E quando você vai para a história, você entende de que esses eventos já estão no passado. Eu não tenho a data aqui, mas você tem o sol escuro e a lua vermelha como sangue, 19 de maio de 1780. Você tem o grande terremoto de Lisboa em 1755. Você tem a chuva de estrelas em 1833. Isso é enciclopédia, isso é história. Ou seja, os 4 sinais que marcam a abertura do 6º selo já estão no passado. 6 selos já se abriram. Falta apenas um selo. Agora, o que acontece quando é aberto o 7º selo? Apocalipse capítulo 8, verso 1. Mudamos do capítulo 6 para o capítulo 8. Por quê? Porque o capítulo 7 vamos estudar amanhã e entender por que o capítulo 7 está aí, nessa posição. A gente saltou do 6º selo para o 7º, no capítulo 8. Pulamos um capítulo que trata dos 144 mil. E por que eles estão nesse capítulo? Amanhã, semana que vem, nós entenderemos. Apocalipse 8:1. Quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu por quanto tempo? Meia hora. Lembra que eu falei para vocês que um dia em profecia significava um ano? Então vamos fazer agora uma continha. Se 24 horas representam 12 meses, 12 horas representam 6 meses, 6 horas representam 3 meses, 2 horas, 1 mês, 1 hora, 2 semanas e 30 minutos, cerca de 1 semana. Quando o Cordeiro abriu o 7º selo, nós temos um silêncio no céu de cerca de meia hora. Cerca de 1 semana. Por que 1 semana? Porque o céu vai estar em silêncio.
porque todos os anjos virão com Jesus quando ele voltar. E por isso o céu vai estar em silêncio. Jesus falou em Mateus 24, quando vier o Filho do Homem na sua glória, e todos os anjos com ele. Por que o céu vai estar em silêncio? Porque não há ninguém no céu, porque ele veio com Jesus. Então a volta de Cristo está próxima. E quando se abrir o 7º selo, será a chegada de Jesus a essa terra. Por isso que todas as profecias da Bíblia apontam para a volta de Jesus. Esse tem que ser o tema mais pregado pelo cristianismo. E eu encontro apenas no Novo Testamento 300 textos sobre a volta de Jesus. E tem gente que não sabe que ele vai voltar. Tem gente que não prega que ele vai voltar. Agora você prega um monte de coisas que tem um verso e não quer pregar uma doutrina que tem 300 textos? Então nós vamos voltar a essa doutrina, mas ela é a doutrina que é a espinha dorsal da Bíblia. E quando se abrir o último selo, será a própria volta de Jesus. Eu queria que você pensasse nisso. Ele volta em glória e majestade, e todos nós precisamos estar prontos para recebê-lo. Que preparo estamos nós fazendo para recebê-lo? Se ele viesse hoje, nós estaremos prontos para recebê-lo? O que falta para nós? Pense nisso. E você que está nos assistindo em casa, se Jesus viesse hoje, você estaria pronto para recebê-lo? Se o selo fosse aberto, você estaria pronto? Pense nisso enquanto ouviremos essa música. Solitária, escondida e assombrada pela dor, uma luz de esperança carrega ainda em seu peito, pois sabe que Jesus irá passar ali. Ele tem poder para restaurar e curar qualquer ferida. Por entre a multidão se arrastou e em seu último clamor tocou as vestes do Senhor. Um toque de fé é tudo que eu preciso. Dar o primeiro passo, alimentar a multidão, correr ao seu encontro, na certeza que um milagre Ele fará. Se eu me ajoelhar e acreditar, se eu tocar suas vestes com fé, curado vou estar. Ele tem poder para restaurar e curar qualquer ferida. Por entre a multidão se arrastou e em seu último clamor tocou as vestes do Senhor. Um toque de fé é tudo que eu preciso. Dar o primeiro passo, alimentar a multidão, correr ao seu encontro, na certeza que um milagre Ele fará. Se eu me ajoelhar e acreditar, se eu tocar
hoje meu Deus jamais se frustra. Ele é fiel, eu sei. Um passo de fé é tudo que eu preciso. Dar o primeiro passo, alimentar a multidão, correr ao seu encontro, na certeza que o milagre ele fará. Se eu me ajoelhar e acreditar, se eu me ajoelhar e acreditar, se eu tocar suas vestes com fé, curado vou estar. Talvez o que precisamos para estar pronto para a volta de Jesus seja um verdadeiro milagre. Como aquela mulher que tocou nas vestes esperando a cura. Talvez precisamos de uma cura espiritual. Talvez precisamos de uma mudança completa na vida. E esse milagre só pode acontecer pela intervenção divina, quando nós abrimos o coração e permitimos que Ele faça toda a obra. Cristo está voltando, Ele deseja que todos nós estejamos prontos para recebê-lo. A palavra de Deus diz claramente que Deus não deseja que ninguém se perca, senão que todos cheguem ao arrependimento. O desejo do Senhor é salvar a todos, mas Ele respeita o livre-arbítrio. E nem todos querem ser salvos. Ele respeita isso. Ele respeita aqueles que dizem não para Ele. Mas eu aconselho você a nesta hora abrir o seu coração e entregar sua vida a Cristo, a conhecer mais desse livro e se preparar para o dia em que Ele vai aparecer nos céus. Porque quer você queira ou não, Ele vai voltar. E quando isso acontecer, como nós estaremos? Estamos nós fazendo o devido preparo para recebê-lo? Estou eu conhecendo esse livro para pautar a minha vida de acordo com as suas diretrizes, com as suas orientações? Jesus disse que o conhecimento desse livro nos traria libertação, liberdade. E nós vimos que a igreja, ao longo da história, foi privada desse livro, foi perseguida e morta por praticá-lo, mas as trevas tomaram conta da terra e se estendem até os nossos dias. E hoje nós temos um cristianismo destituído da palavra, onde cada um ensina o que quer, cada um funda a sua igreja, cada um faz o que bem entende. O convite para nós é voltarmos para a Bíblia, para sermos o povo da Bíblia, que pratica só o que esse livro ensina. Por isso, vamos continuar aprendendo da palavra de Deus. E cada verdade que for sendo descortinada perante nossos olhos, vamos ter a humildade para que o Espírito nos dirija na prática desse ensino. Eu quero orar por você agora. Pai Santo, obrigado pela Tua promessa de que em breve voltarás a essa terra em glória e majestade. Obrigado porque 6 selos já se abriram. Falta apenas um selo ser aberto. E quando ele o for, nós veremos Cristo voltar em glória e majestade. Ajuda-nos no nosso preparo para esse glorioso dia. Abençoe a todos nós que estamos aqui no estúdio da Novo Tempo e aos amigos que de casa nos acompanham. Que como uma grande família nos preparemos para o Teu regresso. Esta é a nossa oração, em nome e por amor de Jesus. Amém. Pulamos o capítulo 7 e semana que vem você vai entender por quê, porque nós vamos aprender sobre os 144.000. Eu te espero. Até lá.